assim a palavra do Senhor. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entrados, afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um quem invista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra e queremos te pedir que o Senhor continue falando ao nosso coração através dela. O Senhor esteja nos dando entendimento, sabedoria, nos consolando e nos edificando, Pai, para que o teu nome seja glorificado, Senhor Deus, em nossas vidas, nesse mundo, e para, Senhor Deus, também, Pai, a edificação da sua igreja. É o que nós pedimos. Fala, Senhor, ao nosso coração, vai além das nossas necessidades, ó Pai, primárias, ó Pai, vai além das nossas capacidades, Pai, e supre a nossa alma por completo. É o que nós pedimos, ó Pai, pela instrumentalidade do teu Espírito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós, na semana passada, começamos a falar sobre o capítulo 2, de Filipenses, e nós vimos, inicialmente, que o que Paulo fala aqui anteriormente, ele havia citado no verso 27, ele vai falar sobre unidade, onde ele diz assim, no verso 27, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e agora que ele vai desenvolver essa exortação com relação à unidade, humildade e solicitude no meio do povo de Deus. Então, fazendo uma breve recapitulação do que vimos na semana passada, nós vimos que o apóstolo Paulo, com esse texto, está exortando os irmãos que nutram mutuamente harmonia entre si, que os filipenses provem a sua gratidão a Deus por tudo o que ele tem feito em suas vidas. E é isso que o primeiro verso vai dizer: se há alguma exortação em Cristo, consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entrados, afetos, misericórdia, Paulo diz: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Eles deveriam provar a gratidão a Deus, tudo aquilo que Deus havia feito na vida deles, a consolação do amor, a comunhão do Espírito, amando os seus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. E aí nós vimos que o apóstolo quer enfatizar que essas condições, ou seja, quando essas condições são apresentadas, a consolação do amor em Cristo, do Espírito Santo, entreados afetos, a conclusão também vai se fazer presente. Ou seja, se de algum modo eles possuíam todas essas experiências e participavam desses benefícios em Cristo Jesus, eles deveriam demonstrar na vida diária da igreja, por meio da humildade, da unidade e da harmonia entre eles. E nós percebemos, pelo próprio texto bíblico de Filipenses, que provavelmente havia ali algumas disputas entre irmãos e que essas coisas tinham sido esquecidas, pelo menos momentaneamente, ou por esses irmãos, parcialmente, como nós vemos em Filipenses capítulo 4, verso 2, quando Paulo pede para que Sinti e Evódica pensem em harmonia ou concordemente no Senhor. E aí nós vimos que a congregação cristã, ela não é completamente pura e sem qualquer imperfeição. E que nós, como crentes, precisamos aprender a mortificar desejos pecaminosos que me limitam em nossa carne e que estão sendo apresentados aqui. A falta de unidade, a falta de harmonia e a falta de solicitude, pecados que existem no nosso coração. E por isso, nós deveríamos ser pacientes e suportar a fragilidade dos nossos irmãos, por causa dessas graças que nós estamos recebendo, como Paulo fala ali no primeiro verso de Deus. E aí nós citamos Gálatas capítulo 6, quando ele diz: levai as cargas, verso 1, uns dos outros.
nós vamos perceber que não existe base, nem sustentação na Escritura, para qualquer tipo de comportamento arrogante, qualquer tipo de sentimento de superioridade no meio do povo de Deus, entre crentes. E nós vimos que a metáfora do corpo, que o apóstolo Paulo usa lá em 1 Coríntios capítulo 12, serve como um exemplo disso, de harmonia e unidade no seio da igreja. E eu gostaria até de citar uns versos que eu não citei na última vez, dos versos 4 a 6 e 11, que vão dizer assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há a diversidade dos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há a diversidade das realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. E aí no verso 11 ele vai dizer assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Se nós vivemos em torno de um mesmo Espírito e de um mesmo Deus, não há por que haver esse tipo de coisa no meio da igreja, não há por que haver falta de unidade ou desarmonia no meio do povo de Deus. Essas coisas vão acontecer, é lógico, nós somos humanos, mas nós devemos o quê? Reconhecer os nossos erros, reconhecer que os nossos irmãos têm prioridade em Cristo Jesus com relação a nós. E o princípio que o apóstolo Paulo sustenta aqui, o fundamento sustentado por Paulo, é o amor com o qual devemos amar uns aos outros e nos dar uns aos outros. E é interessante porque nós vimos também que o ponto de partida, e é isso que nós vemos aqui, na resposta do que Deus fez por nós, não são os nossos irmãos ou a maneira como eles nos tratam, mas é aquilo que Deus fez por nós. Nós devemos amar os nossos irmãos porque Deus nos amou. Nós devemos amar os nossos inimigos e fazer o bem para com eles porque Deus nos amou. Nós devemos perdoar os nossos irmãos e sermos bondosos para com eles porque Deus nos amou. Nós devemos considerar os nossos irmãos superiores a nós porque o Senhor nos amou. A reciprocidade não é com relação ao meu próximo. A reciprocidade é uma resposta àquilo que Deus fez na minha vida. Porque Ele me perdoou, porque Ele me amou, eu vou perdoar e eu vou amar o meu próximo. Esse é o ponto de partida aqui. E com isso, Paulo esperava daqueles irmãos unidade, humildade e solicitude. Verso 2: de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tende o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo e vanglória. E nós falamos do primeiro aspecto, que seria a unidade. E aí vimos que Paulo exorta aqueles irmãos a que tenham o mesmo amor, isto é, que amem as mesmas coisas no Senhor, que estejam de acordo, isto é, concordem em suas vontades e desejos no Senhor, que tenham uma só opinião, ou seja, que concordem na mesma doutrina e na mesma verdade de Cristo Jesus. Isso é simples, porque se nós temos o mesmo Deus, a mesma fé e o mesmo Espírito, nós temos a necessidade de andar em harmonia e expressar isso no nosso dia a dia. E a harmonia não significa uma acomodação pura e simplesmente as coisas que estão acontecendo, mas a harmonia significa que na diversidade, na diferença, nós temos unidade. Nós temos amor um pelos outros. E aqui a harmonia pela qual Paulo roga é de natureza distintivamente espiritual. É uma harmonia ou unidade de disposição, amor e propósito. Por quê? Porque nós somos uma família, unidos em torno do mesmo propósito: glorificar a Deus com as nossas vidas. Se nós temos esse mesmo propósito,
glorificar a Deus com a nossa vida, porque somos família de Deus, como o apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 2, verso 19, se referindo aos gentios que estavam abraçando a fé naquele momento, e ele dizendo: vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas são concidadãos dos santos e fazem parte da família de Deus. Se nós somos uma família, e que essa família de Deus tem o mesmo propósito, que é glorificar a Deus em nossas vidas, com as nossas vidas, nós devemos seguir aquilo que Paulo está falando aqui, pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor, ser unido de alma, ter o mesmo sentimento e não fazer nada por partidarismo ou vanglória. E a partir daí, queridos, eu gostaria de continuar aquilo que iniciamos falando, nesses 3 aspectos que Paulo aqui exorta a igreja a caminhar: na unidade, na humildade e na solicitude. Falar o que o verso 3 vai nos dizer: a humildade, nada mais façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. William Hendricks diz que a unidade não se realiza sem despretensiosidade, ou seja, sem humildade. Se cada um constantemente está pensando unicamente em si próprio, a unidade jamais vai poder ser alcançada. E a ideia é que os filipenses não deveriam ser movidos por uma rivalidade maldosa, por motivos egoístas, buscando honra e prestígio para si próprios, como faziam certos pregadores de Roma, que Paulo já havia mencionado no capítulo 1, verso 17. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Aquela igreja não deveria seguir esse sentimento de rivalidade. E Paulo vai criticar esses irmãos. Por um lado vai dizer que o evangelho está sendo pregado, mas por outro, a intenção do coração deles está errada, e o Senhor vai julgá-lo, não nós. João Calvino vai dizer que ambas enfermidades, que são a ambição egoísta, traduzido aqui por partidarismo, que é a mesma coisa, e vanglória, prescrevem o remédio da humildade, pois a humildade é a mãe da moderação, cujo efeito é que, abrindo mão de nosso próprio direito, nos submetemos aos outros, aos nossos irmãos, e somos facilmente lançados em agitação. Ou melhor, não somos facilmente lançados em agitação. É interessante nós percebermos essa palavra aqui no original grego, que era usada pelos cristãos, e ela tinha um sentido negativo inicialmente, de covardia, de baixeza. E esse era o uso que era usado o uso dessa palavra no meio secular. E William Hendricks faz uma observação interessante com relação a isso. Ele diz que quando a graça transforma o coração, a submissão pelo temor se transforma em submissão pelo amor, e daí nasce a verdadeira humildade. Philippe Melanchthon faz um comentário interessante a respeito desse capítulo, até o verso 11. Ele diz assim: Paulo aqui faz uma exortação para estabelecer um consenso em doutrina e manter a paz. Essa paz é frequentemente agitada por várias fontes de ambição. Portanto, com o exemplo do Filho de Deus, que por nossa causa humilhou-se e suportou não apenas sofrimentos humanos comuns, mas até mesmo o insulto da morte. E se nós levarmos em consideração que a ambição é um forte desejo por poder e riquezas, e que o nosso Senhor, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, e que tendo todo o direito divino, ele se esvazia por nossa causa, míseros pecadores, por que razão eu vou me inflar, vou me vangloriar sobre os outros pecadores como eu? Essa é uma atitude de completa cegueira da nossa parte. Quando agimos assim, estamos sendo cegos
em nosso entendimento. Matthew Henry diz assim a respeito dessa passagem. Ele, Paulo, propõe alguns meios para promover a unidade do espírito, dizendo: nada façais por partidarismo, por contenda ou vanglória. Não há maior inimigo para o amor cristão do que o orgulho e a paixão. Se fazemos coisas em oposição aos nossos irmãos, nós a fazemos por meio da contenda. Se as fazemos por meio da ostentação de nós mesmos, nós a fazemos por meio da vanglória. Ambas destroem o amor cristão e inflamam os sentimentos não cristãos. Cristo veio para destruir todos os inimigos, portanto, que não haja entre os cristãos um espírito de oposição e hostilidade. Cristo veio para nos humilhar e, portanto, não deve haver entre nós um espírito de orgulho. Por isso ele vai dizer aqui, considerando cada um superiores a si mesmos. E eu diria, parafraseando essa frase, tendo consideração, tratando com dignidade, porque somos herdeiros da mesma graça de vida. Eu estou usando uma fala da própria Escritura, de Pedro, falando com relação aos maridos, dizendo como esses homens, que são os cabeças das suas famílias, devem tratar as suas mulheres. E é esse princípio que está aqui, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. É isso que Pedro vai dizer lá nessas palavras, lá em 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Esse é um princípio universal da verdadeira fé, considerar os nossos irmãos como se fossem superiores a nós mesmos. E essa atitude de humildade, considerando os outros superiores a nós, está associada com a ternura de coração, com a bondade, com a mansidão, com a longanimidade, com a gentileza e com a manifestação da conversão de Deus, do Espírito Santo, no coração do seu povo. Nós vamos perceber isso claramente em determinados textos, que o apóstolo Paulo liga essas coisas ao nosso chamado, liga essas coisas à nossa salvação, liga essas coisas àquilo que Deus fez na cruz por nós. Essas são coisas, ou são evidências da graça de Deus, da salvação do Espírito em nós. Por isso ele diz, se há alguma consolação, se há alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, nós precisamos demonstrar isso. Abre Efésios capítulo 4, verso de 1 a 3. Percebam como essas coisas estão ligadas diretamente à conversão. Olha o que ele diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. E que modo é esse? Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Percebam que a exortação do apóstolo Paulo aqui em Efésios é a mesma que em Filipenses. E ela está atrelada ao quê? A nossa vocação, ao nosso chamado, ou seja, a salvação de Cristo em nós. Por meio dessas coisas nós mostramos que temos o Espírito de Deus. Por isso ele diz, se há alguma consolação, se há alguma comunhão, se há entranhados afetos de misericórdia, ou seja, se a ação de Deus é demonstrada claramente, o benefício de Deus é demonstrado claramente na vida de vocês, vocês devem estar juntos, unidos, no mesmo propósito, devem ser humildes e devem ser solícitos uns para com os outros, porque somos família de Deus, temos o mesmo Pai. Eu hoje não tenho mais filhos pequenos, sinto saudade daqueles tempos. De vez em quando me lembro, me alegro e sempre às vezes aí uma lágrimazinha de
demonstração de extremo amor e saudade desses tempos. E uma das coisas que me revoltava, que me deixava irado e que eu tinha que trabalhar isso no meu coração e no coração dos meus filhos, é quando eu percebia que existia algum sentimento de oposição entre eles. Me lembro certa vez que eu vi o Lucas e Israel brigando, eles eram pequenininhos. E aquilo me revoltou tanto no meu coração, porque eram os meus filhos. Eu os amava, eu os amo e jamais queria ver um inimigo do outro, pelo contrário. Eu tinha prazer de vê-los na dependência um do outro, tanto emocional quanto no físico. E nesse dia eu tive que discipliná-los. E nesse dia eu disse para eles: isso é inadmissível. Vocês são irmãos, vocês precisam se amar. E além disso, vocês são irmãos em Cristo. Eu vou disciplinar os dois. E aí minha esposa disse que eu sou meio brega. Eu fui mesmo. Vocês vão apanhar, mas os dois vão estar abraçados. Abrace o seu irmão. E dava uma varada de um lado, uma varada do outro, e os outros, o outro agarrado e chorando junto. Eu creio que não foi só por causa disso, mas eles nunca mais tiveram qualquer tipo de sentimento de revolta um com o outro, de inimizade um com o outro. Creio que eles aprenderam a chorar juntos pelos seus pecados. Agora, eu que sou homem pecador, eu que sou um homem falho, imperfeito, tenho esse tipo de sentimento. O que Deus não sente quando vê a desunião, a desarmonia no meio dos seus filhos? O que não sente o coração de Deus em observar aqueles que deveriam se amar profundamente estão se odiando? Nós vamos ver que a Escritura vai dizer que esse tipo de sentimento é reflexo. A unidade, a humildade e a solicitude são reflexos da graça salvadora de Deus na nossa vida. Abra Colossenses capítulo 3, verso 12 a 14. Olha o que a palavra de Deus diz. Diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Percebam que Paulo diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Essas coisas nas nossas vidas sendo manifestadas demonstram a eleição de Deus, demonstram que nós somos filhos de Deus, demonstram que a salvação de Deus nos alcançou. E por isso nós devemos apresentar essa unidade, essa humildade e essa harmonia, essa solicitude para com os nossos irmãos. Percebam como essas coisas evidenciam a salvação de Deus em nossas vidas. E essa é a feliz condição que surge quando cada membro da igreja trata seu irmão com consideração e dignidade, por mais simples que essa pessoa seja. E dessa forma, os membros cheios de tenra afeição se amarão e se honrarão reciprocamente. Porque a palavra de Deus diz, Romanos 12, verso 10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Infelizmente, nós não temos visto isso no ambiente familiar. Mas o ambiente familiar, e principalmente o cristão,
ele deveria demonstrar isso, porque esse é o propósito de Deus para conosco. Quando Deus cria todas as coisas, ele cria todas as coisas com o seu reflexo e a sua imagem. As coisas inanimadas apresentam o seu reflexo. As coisas animadas, como o homem, apresentam a sua imagem. Nós olhamos para a natureza e para as coisas inanimadas, como o governo, como determinadas instituições na sociedade, e vemos o poder de Deus, vemos o cuidado de Deus, vemos a sabedoria de Deus. No homem nós vemos a imagem do Criador. E a família não é diferente. A família na economia divina tem um propósito muito especial no povo do pacto, porque ela vai representar em todos os seus aspectos o relacionamento pactual de Deus com o seu povo. As nossas famílias deveriam representar isso. Os nossos filhos devem olhar para os seus pais e, em meio às suas imperfeições, perceberem o amor de Deus e a graça de Deus na vida deles, sendo dispensado por eles. Os irmãos deveriam expressar a união no Espírito, a unidade no Espírito, o amor um para com o outro. O marido para com a sua esposa, a proteção, o cuidado, a autoridade e o governo que Cristo exerce na vida da sua igreja. A mulher com o seu esposo deveria apresentar a dedicação, a solicitude, a submissão que a igreja tem com relação a Cristo. Os pais são reflexos, ou seja, a maternidade e a paternidade são duas faces de uma mesma moeda. E que moeda é essa? Da paternidade de Deus. E assim, nas nossas relações, e naquilo que Deus estabeleceu por meio da família, a glória de Deus e a sua manifestação se dá por meio da igreja, através dessas instituições. E eu sempre digo que a primeira mensagem, ou seja, a primeira revelação natural que o homem tem de Deus, está na família. Isso é muito claro e muito evidente, porque quando nós temos famílias disfuncionais, quando os pais não exercem o seu amor para com seus filhos, abandonam seus filhos na mais tenra idade, são extremamente violentos, maldosos, impiedosos, não são misericordiosos, abandonam a família, deixam os filhos na penúria. A primeira coisa que essa pessoa, esse jovem, entende é que Deus não é um Deus amoroso. Eles têm dificuldade de reconhecer o amor de Deus e a própria divindade. Já ouvi muitos com esses ouvidos aqui dizendo: Deus não existe. Se Deus existisse, isso não tinha acontecido na minha família. E por que eles dizem isso? Porque a primeira revelação natural de Deus está dentro da família. Os pais deveriam expressar e representar essa paternidade na vida dos seus filhos. Deveria representar o cuidado de Cristo com a sua igreja na vida da sua esposa. E os seus filhos deveriam ver isso. E através disso, por meio de todas as imperfeições, perceber Deus na vida deles. Percebam, queridos, que essas coisas precisam estar em nós. Nós precisamos lutar para que essas coisas estejam presentes em nossa vida. Por quê? Porque isso faz parte da nossa vocação, faz parte da nossa nova natureza, que está sendo moldada e transformada por meio da palavra, através da instrumentalidade do Espírito, por causa da obra e do sacrifício de Cristo na cruz por nós. E aí Paulo vai falar sobre essa solicitude quando diz assim, ele falou sobre unidade,
ele fala sobre humildade, e agora fala dessa solicitude, que é uma sequência lógica das coisas que foram faladas anteriormente, é uma consequência da unidade no corpo de Cristo, da humildade que nós como cristãos devemos ter, considerando os outros superiores a nós mesmos, e aí, consequentemente, nós não teremos cada um em vista o que é propriamente nosso. E é isso que acontece aqui. Esse verso segue essa sequência lógica exposta nos versos anteriores. Se alguém tem a seu irmão em mais autoestima, então fará todos os esforços possíveis para auxiliá-lo em qualquer dificuldade. Se entendermos que nele habita o Espírito Santo como nós, que temos origem no mesmo Pai, na mesma fé, participamos do mesmo Espírito, nós faremos o possível para auxiliar esses nossos irmãos nas suas dificuldades. E é interessante porque esse verso vai nos mostrar, está implícito isso aqui, que é justo que busquemos interesses pessoais, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Paulo está dizendo que você tem que ter em vista aquilo que é seu, mas que os nossos olhos não estejam somente em nós mesmos, mas também estejamos com os olhos em nossos irmãos, sendo misericordiosos para com ele, como Cristo é conosco. E aí vamos viver em obediência ao mandamento: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E nós vamos perceber que esse mandamento vai receber uma ênfase especial quando o nosso próximo é nosso irmão. Certa vez perguntaram para o Senhor Jesus: quem é o nosso próximo? E qual foi a resposta dele? A parábola do bom samaritano, em Lucas. Essa parábola é extremamente emblemática. Lembram que o Alfredo pregou e falou sobre ela aqui? No dia do Senhor, um homem estava à beira do caminho, foi assaltado, levaram todas as suas coisas. Ele estava ali, provavelmente, um mendigo, surrado. Passaram 3 religiosos, olharam para aquela situação e foram embora. E a desculpa é que era o dia do Senhor. O contexto vai nos dizer isso. E aí passa um homem, inimigo dos judeus. Os samaritanos eram humilhados, eram considerados como lixo pelos judeus. Eram considerados como seita. E o Senhor Jesus vai dizer que eles estavam errados mesmo nas suas concepções religiosas a respeito do Messias, a respeito do reino de Deus. E aquele homem cuida daquele judeu, o seu inimigo nacional, vamos dizer assim, leva-o para um determinado lugar, o coloca em segurança e supre todas as suas necessidades. E ainda diz para o homem da hospedagem: se faltar alguma coisa, eu pagarei depois. Aí o Senhor Jesus vai dizer, para a resposta daquele homem: quem é o meu próximo? Ele vai e faz o mesmo. Nós somos chamados a fazer isso, a amar uns aos outros, a amar o nosso próximo, seja esse próximo um ímpio, seja esse próximo aquele vizinho chato, aquele vizinho implicante, aquela pessoa que suscita, por meio das suas ações em nós, ódio e revolta. Nós somos chamados a ser assim. E se nós formos olhar para as nossas capacidades, nós não vamos conseguir. Mas, como eu disse anteriormente, nós devemos olhar para essas pessoas não como inimigas, mas como pessoas que podem ser conquistadas
por nós através do Evangelho. Agora tem uma questão mais, uma implicatura maior. Porque esse mandamento vai receber uma ênfase especial quando o próximo é irmão em Cristo. Abra João capítulo 13, verso 34 e 35. E aí o mandamento de forma geral: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. E abra Gálatas capítulo 6:10. A palavra de Deus vai nos dizer que esse mandamento é aplicado para toda e qualquer pessoa, mas em especial, e de forma bem especial, temos muito mais responsabilidade com esse mandamento para com aqueles que são irmãos em Cristo. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem, mas principalmente aos da família da fé. E Paulo vai dizer que aqueles que não cuidam dos seus é pior do que o ímpio. Se nós deixarmos de cuidar uns dos outros, nós estamos sendo pior do que o pior pecador no mundo que não conhece a Deus. E quanto mais alguém percebe que Cristo amou os nossos irmãos com amor ardente, dando provas disso, se entregando na cruz do Calvário para salvá-lo, o nosso desejo será que os interesses desses irmãos, pelos quais Cristo morreu, prosperem. E dessa forma, queridos, a verdadeira unidade será promovida e a gloriosa comunhão se manifestará ante os olhos do mundo em toda a sua beleza, com um poderoso testemunho. Como que o mundo vai olhar e vai ver Cristo por nosso intermédio através de nós? É por meio dessas coisas. E é por isso que o apóstolo Paulo, no verso 5, ele vai dizer assim: tendes em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aqui está o padrão proposto do Evangelho para a nossa imitação. O exemplo de humildade, desprendimento e solicitude de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As pessoas vão olhar para nós e vão ver Cristo em nós. Por quê? Porque nós estamos fazendo a sua vontade e estamos vivendo a sua vida. E todas as vezes que nós estamos vivendo a vida de Cristo, ou seja, que o Espírito Santo de Deus está agindo em nós, as pessoas vão olhar para nós e vão ver Cristo em nós. E esse é o maior propósito de Deus para com o seu povo. Às vezes nós pensamos que o objetivo da Escritura com relação ao homem é fazer com que ele seja salvo. Mas a salvação é uma consequência, não é a prioridade, porque a prioridade é parecermos a imagem do nosso Cristo, é restabelecer em nós a imagem que tínhamos no Éden,
é restabelecer em nós e imprimir em nós a imagem de Cristo. E essa imagem está sendo formada em nós por meio da sua palavra, através da ação do Espírito Santo de Deus. E nós temos a necessidade, segundo a Escritura, de ao nos parecermos, ao se parecer com Cristo, apresentar as mesmas marcas que Ele apresenta e que a Escritura nos mostra aqui. Humildade, harmonia e solicitude. Por isso Paulo vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E por que Paulo diz isso? Por que Paulo fala isso para homens pecadores, transformados pela graça de Deus? Por que Paulo ordena isso, a Escritura ordena, Cristo ordena isso, através da boca de Paulo? Cristo está falando isso, por meio de Paulo. Cristo que está dizendo isso, por meio de Paulo. E por que ele diz isso? Porque ele colocou em nós o seu Espírito. E é esse Espírito que nos capacita a viver de conformidade com a vontade de Deus. A mortificar os nossos sentimentos, a colocar de lado o nosso egoísmo, a olhar para Cristo e para a igreja dele e para a sua glória. E todas as vezes que nós estivermos fazendo isso, isso não vai para o nosso caderninho, isso não vai acrescentar crédito a nós, mas irá acrescentar glória ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, aquele que morreu pelo nosso próximo e que nos chama a amá-los da mesma forma que Ele nos amou. Vamos orar.